arquétipo um pouco mais complexo de ser scriptado, porém muito eficiente, é o arquétipo do índice do mapa. Eu comecei a usar esse arquétipo depois que eu já era faixa preta na época. Eu acabei conhecendo e acabei usando esse arquétipo depois que eu me tornei faixa preta. E pode ser que em alguns dos meus lançamentos você tenha visto esse arquétipo, né? É um arquétipo que eu tenho usado recentemente, apesar de que meus lançamentos são um laboratório, faz parte de ser um laboratório. Nem sempre eles são executados super de forma clássica, porque como eu uso meus próprios lançamentos como pesquisa e desenvolvimento para até aprimorar todos os lançamentos. Em outras palavras, eu testo muita coisa. Então talvez quando você me vê executar, você me vê sendo extremamente clássico, mas a razão disso é uma razão de teste, de pesquisa e desenvolvimento para saber o que mais pode funcionar, o que pode ser melhorado. Isso faz parte de ser um faixa preta. Quando a gente chega na faixa preta, eu incentivo meus alunos a não só ficar no clássico. Inclusive, é engraçado que um faixa branca eu tenho que insistir para ele ficar no clássico. Eu tenho que insistir, não fica, ele tenta inventar moda, aquela coisa toda. Já um faixa preta, eu preciso insistir para ele sair do clássico. Uma das características naturais, predominantes de um faixa preta é o amor ao básico. E uma das características naturais de um faixa branca é uma não aptidão ao básico. O básico parece chato para eles. Eles não veem o básico como uma coisa muito legal, muito sexy. E o faixa preta é o contrário. Então, com faixa preta, eu estou constantemente falando, vamos sair do básico, vamos testar coisa nova. Porque ele tem esse amor ao básico, né? Diferença de mentalidade entre o faixa branca e o faixa preta. Então, quando o faixa branca começa a ter um amor ao básico muito exacerbado, muito acentuado, você vai ver esse faixa branca chegando à faixa preta, na minha opinião, mais rápido. É muito louco isso. Então ele começa a pensar como faixa preta, mesmo não tendo a faixa preta. Já chegando à faixa preta, você vai ver características diferentes. O Érico insistindo para o faixa preta sair do clássico e testar coisas novas. E aí é um trabalho de insistência mesmo, de verdade, porque ele está tão apegado ao básico que ele tende a só fazer o básico cada vez melhor e cada vez melhor e cada vez melhor. Então, quando você vê um lançamento de faixa preta, ou que sai um lançamento meu, que já estou na faixa preta há um tempinho, talvez você não vai ver exatamente o clássico. Aí você vai achar que deve fazer igual ele. E não necessariamente é isso. Você deve fazer igual ele fazia quando era faixa branca. E isso é importante. Mas você vai me ver utilizando. As chances são que, dependendo de quando você vai ver meu lançamento, você vai utilizar esse arquétipo do índice e do mapa. E ele parte do princípio de que, quando você vai comprar uma casa, vamos supor que você vai comprar uma casa que não existe, que você não viu. Não é que ela está na frente dela, você não entra na casa dela, nessa casa. Então o que você vai fazer? Você vai querer ver a planta baixa da casa. Um arquiteto, quando você vai construir uma casa, ou que você vai comprar uma casa, um apartamento, como a gente até mesmo chama na planta, você vai querer ver a planta. Porque a planta te dá uma noção se aquela casa serve para você. Então, a planta é uma espécie de mapa da casa, se a gente pode falar assim. A planta baixa é uma espécie de mapa da casa. Num livro, se você vai comprar um livro, e se você olhou, olha, esse título parece ser interessante, ele tem uma promessa boa. Qual que é a planta baixa de um livro? A planta baixa de um livro é o índice do livro. Então, enquanto a gente não chama de planta, eu não quero comprar a planta do livro, mas geralmente o que a gente vai ver antes de comprar um livro? Se a gente está realmente interessado, se for um livro mais caro, a gente vai folhear o livro, dar uma folheada no livro, porque a gente não vai conseguir ler na livraria eventualmente, se a gente estiver comprando fisicamente. Ou a gente vai olhar o quê? O índice do livro. Porque o índice é o mapa estrutural do livro. Então, um dos arquétipos que aumentam a chance de você comprar um produto é conhecer o mapa da jornada. Então, algumas pessoas chamam de mapa. Eu, às vezes, em alguns CPLs meus, CPLs 3 eu chamei do mapa da jornada. E quando você apresenta esse mapa estrutural, dessa jornada, desse caminho, de onde ele está, quando você explica, em outras palavras, de onde ele está, como ele chega, aonde ele quer chegar, ele vai estar muito propenso
a acontecer, a fazer essa jornada. Então, nesse CPL você vai ter a chance de explicar a estrutura do seu método. Em outras palavras, bem reduzida, a estrutura do seu método, de como ele vai do ponto X, onde ele está, no caso é o 0, né, se ele estiver do 0, a Roma. Então a gente vai olhar o mapa de Roma. E aí você vai explicar, isso vai ser muito individual seu. O mapa, para você sair do nada ao 6 em 7, é muito diferente do mapa de onde você está até onde você vai levar ele. Se o seu produto é diferente, tem mapas diferentes. Então essa parte é importante você ter. Mas uma parte que eu acho que independente de quão diferente é o meu mapa, o meu índice, do seu mapa e do seu índice, do seu produto ou serviço, é importante a gente ter uma sessão nesse tudo, é uma sessão obrigatória de uma sessão que complementa de obstáculos. Então, independente de como vai ser o seu método, vão haver obstáculos. Então, vão haver obstáculos em quê? Entre onde ele está, mesmo você mostrando o caminho, até a chegada dele em Roma. E é importante você listar esses obstáculos e dizer para ele como ele resolve esses obstáculos. E esses obstáculos nada mais são do que uma outra palavra para resolver obstáculos é resolver objeções. E aqui vem aquele trabalho da sua árvore de objeções. Se caso, né, e a gente sempre vê objeção como alguma coisa que você sempre pode resolver paralelamente, não necessariamente necessita de uma sessão de objeções nenhum dos CPLs. E no CPL3 também assim, ao explicar o mapa, se você escolher mapa ou índice, você vai tender a resolver objeções durante ele. Você vai tender. O lançador está sempre resolvendo objeções. Mas fora isso, terá uma sessão de obstáculos à jornada, obstáculos à construção desse sonho, né? Obstáculos dessa estrutura. E esses obstáculos nada mais são que as objeções que ainda não foram tratadas, ainda não foram enfraquecidas, ainda não foram resolvidas. Então, sim, no CPL3 existe uma sessão de resolução de objeções. No arquétipo de perguntas e respostas, é só essa sessão de resolução de objeções. No arquétipo de mapa e índice, você tem a apresentação do mapa e o índice, que isso deixa a pessoa mais propensa a comprar, e uma resolução de objeções. Qual que é a diferença de um arquétipo de pura e simplesmente perguntas e respostas e um arquétipo de mapa, por exemplo? Na hora de chamar a pessoa para a aula, a pessoa tende a ver esse arquétipo como mais interessante. Então ele tende a chamar mais atenção, mais audiência das pessoas. Essa é a vantagem dele. Por quê? Porque você vai dar o mapa da jornada ao 6 em 7. Você vai dar o mapa que diz onde ele vai chegar ao 6 em 7. Então ele ainda vê isso com interesse para ele, independente da compra do seu produto. Já como quando você chama para perguntas e respostas diretamente ao método do produto, você tende a ter menos pessoas. Mas as pessoas que você tende são as pessoas que já estão, super comprometidas. Porque elas querem resolver as perguntas para saber se elas compram ou não, mais ou menos assim. Então, é um arquétipo aqui que tem uma vantagem. A vantagem dele é um pouco mais de audiência, um argumento de persuasão maior, de te mostrar um mapa que, eventualmente, quando você vê o mapa, você vai tender a comprar. A desvantagem, mais dificuldade para scriptar. Então, às vezes, falta braço ou falta tempo. Então, no começo, cara, a gente não tem nada scriptado e a gente não é que sobra tempo. Então, na minha jornada, eu começava com um arquétipo mais simples. Por quê? Porque eu não tinha tempo mesmo de fazer a coisa e ele funcionava. Então, ele funciona. Esse arquétipo tende a ser um pouco mais complicado, ele tende a chamar um pouco mais de audiência e funciona também. A desvantagem dele, ele pode ser usado em todos os produtos e serviços. A desvantagem dele é que é um pouco mais difícil de scriptar. Então ele tende a ser inserido em evoluções mais para frente do lançamento. Quando você quer evolucionar o seu lançamento, já tem bastante coisa feita, eu quero fazer um pouco melhor, ele tende a ser feito
mais lá para frente. Para mim demorou bem mais lá para frente, até porque eu desconhecia ele quando eu comecei essa carreira de lançador, mas hoje é um arquétipo que eu tendo a gostar muito de usar mesmo, por essa razão de ele tender a chamar mais atenção, eu ter mais atenção do meu público ainda na fase de pré-lançamento. Então esse é o arquétipo do índice /marca.